Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Biologia aqui do Spartacus. Hoje eu quero discutir com vocês o seguinte: lote vencido de vacina é o possível causador da epidemia de microcefalia no Brasil. Com certeza você recebeu algum tipo de mensagem falando isso nas redes sociais, seja no WhatsApp, no Facebook ou qualquer outro tipo de rede social, de que um lote vencido de uma vacina, a vacina contra o sarampo, foi enviada ao Nordeste e foi administrada em mulheres grávidas. E essa vacina, pelo fato de estar vencida, estava causando aí o surto de microcefalia que ocorreu em virtude do Zika vírus, certo? Pessoal, isso é uma mentira sem tamanho, certo? É o que nós chamamos de uma fake news. Mas por que isso é uma fake news? Muito simples. Quando nós estamos falando de vacina, nós estamos falando de algo que vai possuir partes do agente causador, como por exemplo, fragmentos da parede celular de uma determinada bactéria, ou apenas o vírus atenuado, certo? O que é um vírus atenuado? É o vírus que ele vai ser inserido no seu organismo, porém, ele não vai ser capaz de gerar uma doença, certo? Uma infecção muito grave. E um vírus que consiga desenvolver uma microcefalia em um bebê que está sendo gerado em uma mulher grávida, bom, ele é um vírus um tanto quanto forte para que isso aconteça. Um vírus atenuado de uma vacina, ele não consegue fazer isso, certo? Então, qual é o objetivo da vacinação? O objetivo é o que nós chamamos de imunização ativa. O que é uma imunização ativa, professor? É um tipo de imunização que você adquire a partir da produção de anticorpos. Então, toda vez que eu falar imunização ativa, eu estou falando da produção de anticorpos. Então, a vacina, ela estimula a produção de anticorpos, mas também a produção de que nós chamamos de células de memória. É por isso que quando você tem a dengue de um tipo 1, a próxima vez que você tiver dengue não será do tipo 1, será do tipo 2. Por quê? Porque quando você entrar de novo em contato com o vírus da dengue tipo 1, e o seu sistema imunológico já vai conseguir reconhecê-lo de uma forma mais imediata. Então ele já vai liberar os anticorpos que são necessários para combater aquele vírus, certo? Então a vacina, ela funciona a partir da estimulação do reconhecimento do agente viral, certo? Então, por isso que todo ano, aqueles pacientes que estão em um determinado grupo, como por exemplo, grávidas, pacientes idosos, crianças, recém-nascidos, eles precisam estar com a vacinação em dia para que o seu sistema imunológico obtenha êxito quando entrar em contato com determinado agente viral e não permita que seja desencadeada uma virose, certo? Mas pelo fato da vacina de sarampo, primeiro, não ser aplicada em mulheres grávidas, segundo, mesmo que fosse, seria com um vírus atenuado, ou seja, o vírus não teria nenhuma capacidade de gerar uma infecção grávida. Com base nesse conhecimento de como funciona uma vacina, nós podemos dizer que aquela notícia da vacina vencida de sarampo está causando microcefalia é uma mentira, é uma fake news. Esse conhecimento só foi possível graças a uma ciência da natureza, a biologia. E é sobre o que é biologia que nós iremos falar hoje. Então, sejam bem-vindos, bem-vinda à nossa primeira aula de biologia. Segue no olho, café na xícara, eu sou o professor Souza, vem comigo. Então, pessoal, nós aprendemos um pouco a respeito de como funciona a vacina. Mas agora nós vamos compreender
como funciona a biologia. O que é biologia? Com certeza, a primeira coisa que veio à sua mente é que biologia é a ciência que estuda a vida, né? Biologia, bio-vida, logos, estudo. Então, é a ciência que estuda a vida. Mas calma, um passo de cada vez. Primeiro, biologia é uma ciência da natureza. Por que ela é uma ciência? Porque ela vai produzir um conhecimento a partir de descobertas científicas. E essas descobertas científicas, elas vão seguir um conjunto de etapas que nós chamamos de método científico, certo? Então, ela também é definida como sendo uma ciência da natureza pelo fato de que ela vai estudar fenômenos naturais. Agora, quem é que também está dentro dessa classificação de ciência da natureza, juntamente com a biologia? A física e a química. As três disciplinas, elas formam um conjunto de conhecimento científico a respeito da natureza, a respeito dos fenômenos naturais. Então, biologia, como a gente já falou, bio significa vida, logos significa estudo. Então, basicamente, biologia seria o estudo da vida. No entanto, com essa definição, nós esbarramos em um problema sério. Qual é o problema? O que é vida? Ninguém consegue definir a palavra vida, não é? Não é possível definir o que é vida, mas é possível, a partir de um conjunto de características, determinar que característica pode envolver ou pode definir, caracterizar um organismo como sendo um ser vivo. Então, ao invés da gente afirmar que biologia é o estudo da vida, nós podemos dizer que a biologia é uma ciência da natureza que é responsável por estudar os seres vivos, definindo que os seres vivos são aqueles que satisfazem um conjunto de características para a gente poder definir que eles são seres vivos em composição, organização, funcionamento e comportamento, certo? Mas lá no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, você nota que biologia, química e física estão dentro de uma área que eles chamam de ciências da natureza e suas tecnologias. Lembre-se, ciência é responsável por produzir o conhecimento. Tecnologia é responsável por aplicar esse conhecimento. Por exemplo, James Watson e Francis Crick foram responsáveis pela descoberta do modelo de dupla hélice do DNA, certo? Então, esse conhecimento do modelo de como é o DNA foi aplicado, por exemplo, na perícia criminal, no CSI. Então, a ciência, ela nos deu a estrutura do DNA, como o DNA funciona. A tecnologia nos disse como nós podemos aplicar esse conhecimento científico, como, por exemplo, no caso de investigação criminal e também nos testes de paternidade. Beleza? Então, essa primeira parte da nossa videoaula de o que é biologia está encerrada. Vejo vocês na parte 2.